10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde. Seja então bem-vindo ao 10 para a Europa, o seu programa semanal, onde dedicamos alguns minutos do nosso tempo para falar da nossa casa-mãe, a Europa. Comigo, Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct. Olá, Marco. Olá, Marco, que novidades é que temos para falar no nosso programa de hoje? Hoje, se calhar, para introduzirmos aqui um tema que ainda não tínhamos tido a oportunidade de falar em programas anteriores, que é a questão do ambiente. E relacionado com isso, sim, que já aqui trouxemos noutras situações, um estudo do Eurobarómetro, neste caso aplicado a cerca de 30 mil europeus, sobre a área precisamente do ambiente. É um estudo relativamente recente, portanto feito agora em maio deste ano, e que mostra como é que os europeus e os portugueses em particular estão a ver, no fundo, ou quais são as suas atitudes em relação às questões do ambiente. Uma das primeiras questões que surgia nesta entrevista era a importância da proteção do ambiente, e é curioso que, de facto, cerca de 95% da população, quer europeia, quer também na situação portuguesa, diz que está muito preocupada, ou pelo menos preocupada com as questões ambientais. Portanto, há aqui naturalmente uma mudança de mentalidade que é sempre simpática, neste caso. E quais são, no fundo, as grandes questões ambientais que preocupam os europeus, e também a situação de Portugal não é muito diferente. Em primeiro lugar, surge de facto a poluição do ar. 66% dos portugueses estão preocupados com essa situação, e é bom relembrar aqui, na questão da poluição atmosférica, o peso que os transportes têm nesta matéria. Portanto, está estimado a nível da União Europeia cerca de 1/5 do total das emissões de CO2 resultam precisamente do setor dos transportes, e portanto isto significa que temos que, se calhar, também repensar um pouco as questões naturalmente da mobilidade. Um segundo problema que afeta ou que preocupa muitas pessoas tem a ver com a poluição das águas, depois o aumento da quantidade de lixo, o esgotamento dos recursos naturais e a escassez de água potável. E naturalmente que aqui também, para a nossa ilha, portanto, sendo nós ilhéus, alguns destes problemas, nomeadamente esta questão do aumento da quantidade de lixo e o esgotamento dos recursos naturais, obviamente são problemas que nós temos forçosamente de ter um pouco mais de atenção. Vivemos numa ilha, portanto são aspectos, as fragilidades acabam por ser um pouco maiores. E até mesmo a questão dos transportes, não é? E naturalmente também... cidades cada vez mais poluídas. Exatamente, e naturalmente também a questão dos transportes. Em termos de ar, e portanto isso seria até bom, se calhar, nós depois de analisarmos estes resultados, falar um bocadinho já agora levantando um bocadinho a ponta do véu, mas da Semana Europeia da Mobilidade, podíamos falar ainda nessa situação, mas portanto, continuando esta questão do estudo do Eurobarómetro, também é importante ver que quando as pessoas questionadas sobre se têm ou não um papel importante na proteção do ambiente, também nota-se que há essa consciência, que tem vindo a aumentar essa consciência, e que as pessoas também, as suas ações são importantes para resolver as questões ambientais. No fundo, um bocadinho aquela velha ideia do pensar globalmente, mas agir a nível local. Portanto, de facto, estes são problemas globais, não são apenas europeus, são globais de facto, mas nós temos que pensar nas pequenas coisas que temos de fazer na nossa casa, no nosso bairro, na nossa vizinhança, para ajudar também em matéria de ambiente. O que é que, na verdade, as pessoas fazem em termos de ações concretas nas questões ambientais? Bom, o resultado do estudo mostra que são pequenos gestos, mas que obviamente são importantes. A maior parte das pessoas, 71%, neste caso os inquiridos, apontava como medida o separar grande parte do lixo para a reciclagem, portanto obviamente que é um gesto bastante importante. O reduzir o consumo de água também era um dos elementos que foi aqui apontado, e em terceiro lugar a redução do consumo de energia. Em quarto lugar, a nível europeu, aparece aqui também uma medida importante, que é escolher um meio de deslocação que respeite o ambiente, desde a utilização das bicicletas, os transportes públicos, ou simplesmente deslocar-se a pé. Isto é uma ação que 35% dos inquiridos disseram que nos últimos 30 dias, pelo menos, tinham recorrido a esta ação concreta.
mas quando se analisa isto no caso português, reduz dos 35 para os 25, portanto ainda não estamos assim tão vocacionados para alternar no fundo ou mexer nos nossos hábitos em termos de transporte. Por outro lado, é importante saber nestas questões ambientais se as pessoas de facto são bem informadas ou não, e os inquiridos o que disseram que, de um modo geral, as pessoas estão de facto bem informadas, gostariam de ter, por exemplo, mais informações no que toca à poluição do ar e à poluição das águas, mas de um modo geral as pessoas realmente reconhecem que a informação circula e, portanto, também não é por aí que não se fazem as coisas. Um elemento que achei bastante importante aqui neste resultado é que, de uma forma geral, quando se analisa o nível de desenvolvimento dos países ou das regiões, até relativamente pouco tempo sempre se deu muita importância às questões económicas. A gente considerava pelo PIB ser alto, o país também tinha um desenvolvimento elevado, e aqui, por exemplo, ao questionar as pessoas, de facto, havia uma situação muito importante, que é o que é que se deve ter em conta na análise do progresso. Será apenas o produto interno bruto, por exemplo, as questões económicas? Devemos ter associado às questões económicas as questões sociais, como a escolaridade, o acesso à saúde, por exemplo, ou devemos, além destas duas, das sociais e das económicas, incluir a questão do ambiente? E, de facto, a maioria das pessoas já considera a valorização do ambiente na análise dos níveis de progresso dos países ou das regiões, o que claramente é um indicador positivo. Por último, a pergunta era saber se quem é que é, no fundo, a quem é que se deve pedir responsabilidades ou onde é que se deve apostar para resolver as questões ambientais. Se exclusivamente, por exemplo, ao governo português ou se em conjunto com a União Europeia. Portanto, ver o problema de uma perspectiva mais generalista, mais global. E, de facto, 76% dos inquiridos a nível dos portugueses, a opção de resposta foi incluir a União Europeia, portanto, juntamente com o governo português, e bem, como é óbvio, porque isto não pode ser um problema resolvido apenas a nível local, regional ou até mesmo nacional, tem que ser naturalmente numa perspectiva mais generalista. E mais universal, até porque vivemos e mais universal, exatamente, o planeta no fundo é sempre o mesmo. E o ar circula por todos, não é verdade? É uma coisa que não podemos chamar só para nós. Exatamente. Este é o meu ar e está limpo, este é o teu ar porque está poluído, e porque eu cuido do ambiente mereço este ar. As coisas infelizmente não funcionam assim. Não funcionam de facto, e por isso é que se calhar é tão difícil mexer nas questões ambientais, precisamente pela questão das mentalidades, não é? Como todos sabemos, é muito difícil mexer com mentalidades e às vezes as pessoas não percebem. Marco, as coisas estão bem evoluídas, já demos a mudar para melhor, naturalmente. Sim, já demos um grande passo, até porque se calhar também porque começamos com os mais pequenitos a ensiná-los como devem separar o lixo, o cuidado que têm em manter as coisas limpas, não atirar lixo para as ribeiras nem para o mar, e parecendo que não, muitas vezes são os mais pequenitos que ensinam os maiores, os mais crescidos lá em casa, e isso já está incutido Sem dúvida, nesse aspecto o trabalho que se faz a nível das camadas mais jovens, em particular através das escolas, não é? É de facto fundamental, porque também temos de ter consciência que muitas das vezes isto são problemas que não se resolvem a curto prazo, portanto é impensável resolver determinados problemas das questões ambientais, não se resolve num ano, num 2 ou 3, portanto são perspectivas de facto de médio e longo prazo. E isto às vezes choca com questões mais complicadas, inclusive com uma visão política muitas das vezes relativamente reduzida no tempo, mas de facto para se alcançar grandes metas é preciso ter uma visão mais dilatada no tempo. Estou-me a lembrar de uma cidade finlandesa, por exemplo, que apresentou agora um projeto muito interessante em termos de transportes coletivos, mas que tinha como meta 2025. Portanto, isto não se pode querer alcançar o resultado no fim do ano ou no ano seguinte. Muitas das vezes estas coisas levam tempo, e daí, como a Carla disse, e com razão e muito bem, é importante envolver aquelas gerações, as mais novas, as vindouras, não é? Que são também aqueles que vão beneficiar, no fundo, do trabalho que nós fizermos agora, e porque de facto nós precisamos da colaboração destes mais novos. E será que os mais pequenitos também, um dia, quando forem crescidos, vão necessitar de uma semana de mobilidade, ou já será algo que já está inerente à sociedade de então? Eu espero que a semana da mobilidade de facto não acabe, não é? Não que significa que os problemas continuam, não é? Porque de facto a Semana Europeia da Mobilidade, que começou portanto no dia 16 e termina agora a 22 de setembro,
ela teve de facto início já em 1998. Não se chamava na altura Semana Europeia da Mobilidade, portanto isto foi um projeto nacional, nasce em França e nasce com uma ideia muito simples que também já se aplicou aqui na região e um pouco por todo o país, que é de um dia sem carros. Portanto é aquele desafio de libertar as nossas estradas e termos uma perspectiva diferente da cidade. Daí para cá, desde 98, esta iniciativa de facto teve imenso sucesso. Tem-se replicado noutros países europeus e agora o que nós temos é uma visão mais vasta desta questão da mobilidade. Organiza-se, portanto, a Comissão promove a Semana Europeia da Mobilidade sempre no mês de setembro. Só para termos a ideia dos números que estão envolvidos, portanto, nesta edição 2014 são cerca de 1.800 cidades que estão envolvidas a nível europeu com este projeto. São 65, salvo erro, cidades que a nível do nosso país também estão comprometidas com esta ideia de celebrar a Semana Europeia da Mobilidade, e nós aqui na região tivemos o caso do Funchal e do Porto Santo, que aderiram também a esta iniciativa. Havia várias tipologias, desde a realização de medidas concretas e que irão permanecer no tempo. Estou-me a lembrar, por exemplo, do que foi feito aqui através da Câmara Municipal do Funchal, que foi a inauguração de um novo troço da ciclovia. Portanto, já havia uma parte, é um projeto já relativamente com algum tempo, mas não foi possível realizar uma só vez, e portanto foi feito agora e que se pretende ainda mais. Faz todo o sentido, não é? Aliás, penso que o sucesso desta ciclovia, de facto, só irá resultar em pleno quando se atingir o centro da cidade e tiver, portanto, toda a continuidade. Neste momento são apenas segmentos, mas de qualquer forma é um bom princípio, é um bom começo, não é? Mas há outras iniciativas, que é nomeadamente o dia sem carros, que, tanto quanto eu sei, será celebrado, portanto, no dia 22, quer no Funchal, quer também no Porto Santo, que aderiu, portanto, a este projeto. Marco, e chegamos ao final do nosso tempo. É verdade, chegamos ao fim. Só relembrar que o tema deste ano, deste projeto que acabamos de falar, da Semana Europeia da Mobilidade, é precisamente as nossas ruas, a nossa escolha. Relembrando que, de facto, aquilo que nós fizermos para alterarmos os nossos hábitos em termos de deslocação diária, isso irá naturalmente refletir-se também em termos da nossa qualidade de vida, irá-se refletir pela positiva certamente também no nosso bem-estar físico, na nossa saúde. Muito possivelmente irá-se refletir também no nosso bolso, com ganhos significativos. Portanto, até porque o combustível está caro. Até porque o combustível está caro, é verdade. E, portanto, se calhar o primeiro passo... dos carros também. A manutenção é muito elevada. Aliás, hoje há o cuidado, desde logo, na aquisição de um veículo novo. É preciso pensar e repensar as opções. Há veículos mais amigos do ambiente. Sim, e não só pela questão ambiental, mas termos realmente a consciência que, além de estarmos a ajudar em termos de preservação do ambiente, há claramente depois benefícios também económicos, nomeadamente, estou-me a lembrar, na questão do pagamento do imposto único de circulação, em que a componente CO2 emitida pelo automóvel é tida em consideração no cálculo desse imposto único de circulação. Portanto, não há aqui uma utopia nós realmente termos ganhos diretos através das nossas escolhas. Marco, esperemos então que os nossos ouvintes escolham em consciência e escolham bem. Esperemos que sim. Eu espero ver a Carla no fim de semana, talvez numa bicicleta, quem sabe. Isso é o desafio também. É o desafio porque eu claramente sou adepto do reforço das bicicletas na estrada. Ou então de skate. A legislação tem vindo agora também a apoiar um pouco mais os ciclistas. Sei que nem sempre é compatível o circular das bicicletas com o circular dos automóveis, nem sempre levanta alguma incompatibilidade, mas todos juntos com certeza vamos chegar a um meio termo para o bem de todos, não é? E sobretudo para o ambiente. Exatamente. Marco, é sempre um prazer, até à próxima. O prazer foi todo meu, até para a semana então, Carlos. 10 para a Europa, semanalmente na 101 FM. As notícias, os destaques, as novidades, num programa onde vamos passar a Europa em revista. 10 para a Europa, da responsabilidade de Centro Europe Direct Madeira. Às sextas às 11, com reposição aos domingos às 4 da tarde.